Quantas vezes a gente está angustiada, as mulheres estão sofrendo, ou até por uma decepção de algum relacionamento, alguma amizade, filhos, e aí ela faz o seu momento de oração, ela busca ali a presença do Espírito Santo, e ela não se levanta da mesma forma, ela tem ali o seu coração aquietado, a sua alma descansada, porque ela está na presença de Jesus, né? E era isso que Jesus queria que a mulher samaritana encontrasse, a paz que ela não tinha, né? Bem-vindos a mais um podcast Cá Entre Nós. Estamos com muitas novidades. Muito obrigado pela sua audiência, você que está compartilhando, você que está colocando as coisas nos comentários. Já quero pedir perdão mais uma vez. Eu juro que eu estou melhorando. Já puxaram meu orelha umas 100 vezes. Vocês estão acompanhando os episódios? Tá tudo certinho? Me perdoe. Do fundo do coração, eu estou me dedicando aqui para não me trocarem. Estão pensando, mas não vou me trocar, porque eu estou me dedicando. Coloca lá, deixa a Nai, coloca nos comentários. Deixa a Nai, faz uma campanha, gente, para continuar, tá bom? Apresentando esse podcast. Ok, já quero começar presenteando a nossa convidada, missionária Alessandra. Muitíssimo obrigado pelo convite. E o seu presente está aqui, já quero... esse é um gancho, porque nós estamos com um projeto... vários, mas um dos que nós vamos nos dedicar agora é uma sala sensorial. Então, você que gostaria de ter a sua marca aparecendo neste podcast, entre em contato com o telefone que vai aparecer aí para você e vem fazer parte desse projeto lindo, tá bom? O patrocinador de hoje é o DVD Store, acessórios para celular, tudo que é eletrônico ele fornece para você. E ele te pediu... Não, ele te mandou, gente. Olha o patrocínio dando errado, Jeová. Vai dar certo, eu sei. Esse presente é para você. Obrigada. Pode abrir, que eu quero ver também. Amo o presente, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pelo presente. Olha que lindo. Precisa, viu? Carregador de mão. Eu tô precisando, muito inclusive. Bem. Viu? DVD Store. Dá jeito, viu? Sim. Muito obrigada, gente. E nós vamos falar de uma mulher que eu gosto muito. Eu gosto de todas as mulheres da Bíblia. Eu tenho uma coisa com mulheres da Bíblia. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre a mulher samaritana, né? Sim. Antes da gente começar, se apresenta, fala um pouquinho de você e já embala na mulher samaritana. Ok. Eu sou Alessandra Santos, casada com Márcio Santos, esposa, mãe. Sou mãe do Adriel, de 26 anos, e da Tisa, de 17 anos. Grandões, tudo grandões. Escute se hidratadíssimo. Ela ainda na adolescência, é um grande desafio, mas estou vencendo. Isso aí. Como mãe. Sou assistente social e sou missionária. Ai, que bênção, minha irmã, que bênção. Vamos falar lá, da mulher samaritana. Isso, vamos lá. A mulher samaritana é uma mulher que... nós vemos, identificamos ela em muitos papéis na nossa sociedade. Eu vejo que a história da mulher samaritana e de Jesus, porque Jesus ele foi ao encontro dessa mulher, sim, né? É uma mulher que não tem nome. É muito interessante. Porque quando a gente fala da mulher samaritana, a gente fica imaginando como seria o nome dela. Né? Mesmo. Mas na Bíblia existem muitas mulheres que não têm nome. Né, como a mulher do fluxo de sangue, né, a mulher adúltera. Sim. E temos a mulher samaritana, que é um personagem que nos ensina muito, muito como mulher. E quando nós olhamos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós vemos que o contraste, é uma luta. Por quê? Tá. Para mim, ali, ao olhar João, capítulo 4, que relata esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós vemos que é o encontro de Jesus com uma mulher que, na verdade, é o combate, o evangelho contra o preconceito histórico-cultural. Nossa, brilhante. É tão brilhante que você disse. E você começou falando do anonimato, né? Qual o nome dela? Quem é ela? Exatamente. Né? E ela está numa cena, eu acho essa cena aqui... Não acredito em coincidências. Jesus, ele precisava passar por ali. Exatamente. Né? Precisava porque ele queria ter um encontro com essa mulher. Ou seja... Jesus ele foi proposital. Jesus, quando ele vai ao nosso encontro,
ele é sempre proposital. Verdade. O Senhor, ele nunca é indiferente. E eu achei muito interessante porque, estudando, lendo, a gente vê que havia outro caminho. Por quê? Porque havia uma barreira entre os judeus e os samaritanos. Sim. Porque, na realidade, os samaritanos era um povo à parte. Era um povo que era desprezado pelos judeus. Eles achavam que os samaritanos eram um povo de segunda linha. Então, eles evitavam o contato, principalmente com uma mulher. Não, então foi uma ruptura total, né? Total. Sociocultural total, rompeu. É como se tivesse um muro e Jesus falou, não, eu preciso passar por aqui, tem um muro que precisa cair. Isso, exatamente. E Jesus foi nesse encontro proposital. E é tanto que, ao estudar, ao ler, a gente percebe que ele mandou os discípulos comprarem comida. E também não foi coincidência, não. Exatamente, é Jesuscidência. Jesuscidência. Gente, ó, nova palavra. Jesuscidência. Aconteceu uma coisa comigo, foi Jesuscidência. Gostei, vou anotar Jesuscidência. Brincadeiras à parte, mas nós vemos aqui que o Senhor, ele tinha um propósito de alcançar aquela mulher, primeiro porque ele queria tratar, curar, salvar aquela mulher. Ele tinha um propósito. E quando nós olhamos a característica da mulher samaritana, nós vemos que era uma mulher sofrida, Sim. desprezada pela sociedade. Sim. Né? Então, nós vemos que ela viveu vários relacionamentos, com a conversa ali com Jesus, que é uma conversa bem ali acalorada, porque ela mostrou para Jesus a sua revolta. Exato, ela é meio indignada. Ela começou Indignação, indignada. exatamente. Porque ela demonstrou claramente para o Senhor que aquele preconceito em relação aos povos ali a fazia sofrer, principalmente por aquilo que ela era. A Bíblia não é clara em dizer o que ela era, né? Mas a gente deduz que, até mesmo pela posição, né? Jesus revelou que ela tinha tido alguns maridos. Sim. Né? Então, Jesus mostrou uma realidade que ela vivia naquele contexto que não era fácil. Uma mulher só tendo um marido, naquela realidade, naquele tempo, já não... Os homens nem conversavam com ela. É verdade. Aliás, se a gente for estudar historicamente, nem o marido conversava publicamente com a sua mulher. Sim. Só em casa. Uhum. Né? Então, o Senhor, ele quebrou todos os paradigmas ali. Todos. Ele conversou com uma mulher que era de um povo que não era bem visto pelos judeus. Sim. Então, o Senhor realmente ele quebrou preconceitos ali naquele encontro. Ele demonstrou interesse por ouvir uma mulher que era desprezada pela sua sociedade. E ela descarregou tudo, né? Ela falou tudo. Falou tudo. Ele deu abertura, ela foi com tudo. Tudo que ela tinha para dizer. E é interessante que se você for procurar palavras sobre a mulher samaritana, você vai achar um monte de sermão. Porque tem muita gente que prega sobre a mulher samaritana. E é muito interessante, por quê? Porque nós nem sabemos o nome dessa mulher. É mesmo. E é tão interessante que Jesus revelou coisas tão profundas para ela que ele não tinha revelado para ninguém. Não. Para ninguém. Para ninguém, cara. Ai, que legal. Que bom que a Alessandra veio, né, gente? Que legal. Olha, eu vou te dar um exemplo. Jesus disse para ela assim: eu sou a fonte de água viva. Você pode me dar essa água, mas eu daqui a pouco vou ter sede. Parafraseando, né? Sim. O que Jesus quis dizer. Uhum. Eu daqui a pouco vou ter sede. Mas o Senhor Jesus disse para ela, eu tenho uma água que vai matar a sua sede, que você nunca mais vai sentir sede. Ele usou um gancho da água, né? Eu acho que nem estava com sede, assim, sede. Queria água não sei, tanto. Talvez estaria, né? Porque a Bíblia diz que ele caminhou para aquele lugar. Era um horário ali, meio-dia, tava calor escaldante. Aí você imagina, Oriente Médio, né? Você consegue perceber, então, tipo um gancho evangelístico? Sim. Tipo, eu tô te chamando e tô te impulsionando. É desse jeito aqui. Sim. Porque, cara, foi muito impulso.
tô com sede, você pode me dar um pouco d'água? Exatamente. E usou o próprio movimento de indignação dela, porque quando ele falou, eu vou te dar água, ele usou o próprio gancho para dizer assim, vem cá, vou te dizer quem eu sou. Você vai entender agora. Daqui por diante você vai entender. Exatamente. Cara, isso é brilhante. E isso que você falou é interessante, porque quando ele fala das experiências ou da vida que ela teve no passado, que nada deu certo, a gente deduz que nada deu certo porque ela teve vários relacionamentos frustrados. Sim. Né? E quando o Senhor revela isso, aí ela começa a mudar o tom da conversa. Ela dá uma soltada no ombro, né? Isso, porque ela percebe que Jesus... Ela entendia que Jesus era um profeta, porque descobriu coisas que ninguém mais saberia, né? Sim. A não ser ela. A conta exata, né? Exatamente. Mas no decorrer da conversa, ela descobre algo tremendo. Ela descobre que o Senhor não era simplesmente um profeta. Ele era o Messias. Não, ela estava né? diante do Messias. Exatamente. E assim, pensando no nosso contexto atual, quantas mulheres já passaram por tantas vivências, tantos relacionamentos frustrados? Não estou falando só relacionamento conjugal, não. Às vezes você está tão ferida. Exatamente. Tão ferida. E quando o Senhor se apresenta para você, de várias formas, através de alguém que vem ministrar a palavra, alguém que vai te dar um abraço, uma palavra de consolo, enviado por Deus mesmo. As pessoas já têm tantas pedras na mão, tantas coisas para despejar, né? Bem a mulher samaritana nesse primeiro contato com Jesus. É isso. Eu acho que em algum momento a gente até se identifica nela. Sim. Eu acho que essa mulher samaritana, ela nos ensina. Por quê? Porque havia uma expectativa nela de solução para a vida, né? Uhum. Por exemplo, tudo indica que ela procurava um homem que desse certo. Ela queria ter um relacionamento que desse certo. Uhum. E qual é a mulher que não quer ser feliz no seu relacionamento amoroso, né? Na sua vida sentimental? E o Senhor ali, ao conversar com ela, disse para ela a solução para a vida dela, para as suas ansiedades, frustrações. E o Senhor disse, você não vai encontrar isso no homem. É verdade, né? Ou seja, e não só nós, às vezes, não estamos à procura de um homem, mas estamos à procura de uma satisfação profissional, uma realização profissional. Verdade. Né? Aí a gente pensa assim, quando eu casar vai dar tudo certo, eu vou ser feliz. Aí você casa, né, tem os problemas, tem os desafios. Aí você pensa, não, quando eu tiver um filho vai dar tudo certo. Bem rasinha essas fontes, né? E não dá, e você continua com aquele vazio, né, com aquela questão, eu preciso me encontrar, né? E aí você pensa, não, quando eu tiver aquele emprego, vai dar tudo certo. E aí? Não deu. E Jesus estava apontando para ela que a solução para ela e a solução para qualquer mulher não são coisas, não são pessoas, né? A gente não pode criar uma expectativa exagerada, uma expectativa que nós temos que ter em Deus. Nós não podemos criar essa expectativa no homem, nas pessoas, ou numa profissão, ou em coisas. A nossa expectativa maior tem que ser sempre em Deus, porque aí a gente não vai se frustrar. É verdade. E ele se apresentou como fonte, né? Olha, exatamente. Aqui é inesgotável, minha filha. É isso mesmo. E tá jorrando até hoje, porque nós estamos falando dessa mulher. Dessa mulher. Sem nome, ó, como está jorrando ainda. A história, o momento, o impacto, a ruptura, o muro caindo, porque caiu o muro. Jesus veio, deu uma pesada no muro, o muro caiu. Então, até hoje, né, é uma mulher que transborda no sentido de, olha, todas as experiências que eu vivi, tudo que eu passei, era raso. A fonte era rasa, esgotava. E aí, quando eu me encontro com a fonte verdadeira, tá jorrando até hoje. E essa questão da fonte, ela é muito linda. Quando nós olhamos, por exemplo, um pouquinho mais à frente, por exemplo, a história da mulher samaritana é em Evangelho segundo João, capítulo 4. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 7, né, que, claro, já passaram-se algum tempo, nós vemos o Senhor Jesus ali na festa dos tabernáculos, ele se revela como a fonte da vida. Sim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a fonte, né, da vida para a humanidade. Então, ele se revela realmente quem ele é.
né? Aquele que veio para nos sarar, nos curar, nos restaurar. E é interessante uma parte ali, quando Jesus trata com a mulher e ela entende que Jesus é o Messias, aí o Senhor fala com ela de uma forma que ela entende que Jesus é o Messias e ela vai para o povo dela. Mas foi um strike ali. Ela creu e já saiu. Já creu. saiu. Já missionária. Ela já saiu missionária. Não, peraí, gente. Vocês têm que vir ver esse cara aqui. Vem cá. Exatamente. Não, ela foi preenchida num papo, no poço. Meio-dia. É verdade. Então, Deus não tem lugar para falar com você, viu? Deus não tem lugar. Ele vai te achar e vai falar com você. Talvez seja esse canal aqui, talvez seja esse podcast. Deus usando a vida da missionária Alessandra para falar com você. Justamente nisso. Não tem hora e não tem lugar. Se você estiver ouvindo, indo para o trabalho, se você estiver ouvindo, indo para a faculdade, se é cuidando da sua casa, o Senhor ele vai te encontrar e vai falar com você naquilo que você precisa nele. Ser cheio nele, né? Exatamente. Ele sempre... Eu costumo dizer que às vezes nós ouvimos uma mensagem ou outra que diz assim, nós vamos encontrar Jesus ou aceitar Jesus. Eu costumo dizer que, na verdade, Jesus é que vai ao nosso encontro. Sim. Assim como aquela mulher, Jesus foi ali de propósito naquela fonte, naquele poço, né? Porque ele sabia que ela estaria ali aquele horário. Na verdade, nós vemos, Jesus era 100% homem, 100% Deus. E ele tinha discernimentos que, humanamente falando, nós não teríamos. Não. Né? Não. E é interessante que, ao chegar ali naquela fonte e conversar com aquela mulher, ele foi porque ele sabia que ela tinha acesso, ela era uma pessoa influenciável no meio dos samaritanos. E Jesus queria alcançar aquele povo. Sim. O que eu aprendo com isso? Tá, vamos lá. Eba, tá anotando? Se você puder anotar aí, senhora. Anote. Note. O que eu aprendo com isso? Jesus queria usar aquela mulher com um propósito. Sim. Com um propósito para alcançar os samaritanos. Não só a mulher samaritana, mas eu entendo que hoje Jesus quer te alcançar, mulher. Ele quer nos alcançar com um propósito. E qual é a nossa Samaria? É a nossa casa? Verdade. Nosso local de trabalho? Né? A faculdade? Todo mundo tem uma Samaria, né? Tem uma Samaria. E o Senhor quer nos levantar como missionárias. Às vezes a gente pensa, missionária é aquela que faz teologia, que é consagrada, que, né, ou é a esposa do pastor. Não. A missionária somos cada uma de nós que o Senhor vai ao nosso encontro, trazendo cura, saciando a sede espiritual que cada uma de nós tem. Que nós só vamos conseguir achar a água que realmente mata a sede em Jesus. Né? Nesse tempo de crise de ansiedade, de depressão, eu entendo que cada vez mais nós precisamos que o Senhor venha ao nosso encontro para nos saciar, né? Sim, e por completo, né? Não com essas fontes rasas aí que a gente tem. Porque é uma busca desenfreada, né? A gente tem sentido no corpo, na pele, a nossa mente está esgotada, porque, infelizmente, nós temos mesmo buscado muitas fontes rasas. Né? Muitas mesmo. E uma coisa que eu, assim, a gente está aqui, hein? Uma coisa que eu anotei aqui nos meus caderninhos, que eu queria muito falar. Cara, ela quando ela começa essa conversa com Jesus, assim, do meio já para o final, antes de chegar na parte que ela é transbordada lá e sai, eita. Cara, ela tinha o conhecimento de que viria a redenção. Sim. Ela não era uma mulher desinformada, não era uma mulher aquém. Não, ela tinha esse conhecimento. Mesmo, ela sabia que vinha dos judeus e ela tinha essa propriedade de falar nesse sentido. Não, tá vindo mesmo uma resposta pra gente. Né? Exatamente. Ela tinha a noção que o Messias viria.
né? E havia aquela questão entre eles, aquela guerra, né? Dos judeus com os samaritanos, né? Aonde é que nós devemos realmente adorar? Uma guerra Né? mesmo. É aqui, é em Jerusalém. E aí o Senhor trouxe uma resposta para ela. E ali também há uma revelação que nós só encontramos ali, naquela conversa com a mulher samaritana, onde o Senhor diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Esse versículo está ali, João 4, na conversa com a mulher samaritana. Né? Então, a adoração, a verdadeira adoração a Deus, ela é em espírito. Nós o adoramos em espírito. Sim. E de todo o nosso coração, né? Como a palavra diz lá em Jeremias 29, quando nós buscamos a Deus, de todo o nosso coração nós o encontramos. E aí sim, ele vem e cura, sacia a nossa sede. Quantas vezes a gente está angustiada, as mulheres estão sofrendo, ou até por uma decepção de algum relacionamento, alguma amizade, filhos, e aí ela faz o seu momento de oração, ela busca ali a presença do Espírito Santo, e ela não se levanta da mesma forma, ela tem ali o seu coração aquietado, a sua alma descansada, porque ela está na presença de Jesus, né? E era isso que Jesus queria que a mulher samaritana encontrasse, a paz que ela não tinha, né? Ela foi da inquietude Isso. desde o início, também uma trajetória bem dolorosa, né? Muitas de nós, né? Eu conversei com uma amiga essa semana e um pouquinho do que ela me contou sobre a trajetória dela me impactou tanto. E ela é uma pessoa tão alegre, tão feliz. Quando ela começou a contar, eu falei, meu Deus, quantas dores. Exatamente. Se a gente gastar, assim, 10 minutinhos ouvindo aquela pessoa que convive lá na sua Samaria, né, como você disse. Isso. Se você gastar 10 minutinhos ouvindo, você vai ver que são pessoas tão feridas. Tão feridas. Tão machucadas, justamente nesses pontos que você diz, tão machucadas, tão feridas, que ainda não encontraram a resposta para si, daquilo que vem de dentro para fora. E aí, eu conversando com ela 10 minutinhos, eu percebi, meu Deus, quanta dor, quanto sofrimento. E aí, eu conversei com uma outra amiga, eu tenho muitos amigos, né? Aí eu conversei com uma outra amiga que ela me falou uma coisa que ela estava indignada. Por que a minha família é tão perfeita e a gente passa por crise? Então, são dois polos completamente diferentes, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas estão feridas, necessitadas, angustiadas. Aquela inquietude que ela mostrou no começo, né? E aí ela foi da inquietude para a solicitude, né? Eu digo assim, da angústia, da perturbação, porque você falou de salvação. E Jesus se revelou ali, né? Como Salvador, como Messias. Então, eu entendo que ela saiu de um ponto a um outro. Ela foi para um extremo. Sim. E um extremo bom. Maravilhoso. Ou seja, ela saiu do caos. Isso, caos, tá. Melhor do que a vida dela era um inquietude. caos. Caos, um verdadeiro caos. Exatamente. Ela estava buscando aquilo que ela não iria encontrar num homem que nem era marido dela. Tudo indica que era um amante ou era uma pessoa que não queria ter um compromisso com ela, né? Ou seja, não ia saciar, curar, renovar, salvar, proteger. Não. E o Senhor se revelou dessa forma para ela, né? E eu penso assim, Jesus ele quer realmente se revelar para todas as mulheres, assim como ele se revelou para a mulher samaritana. Quando eu escolhi, né, falar da mulher samaritana, eu escolhi porque eu gosto e me identifico. E é o que eu falei no início. Eu acho que em algum momento, as mulheres, em algum momento, vão se identificar com ela. Sim. Na mulher samaritana, onde é que eu me identifico? Eu não estaria pegando água, não. Eu estaria lá no fundo do poço mesmo. Jesus ia bater e ia falar assim, Naide, está fazendo aí embaixo, menina. Sai de dentro desse poço, tá seco. Eu estaria lá no fundo do poço mesmo. Minha trajetória cristã, eu me converti com 17 anos. Sim. E Jesus me encontrou no fundo do poço mesmo. Eu estava no fundo do poço. Né? Eu não sei se eu posso contar isso aqui. Eu vou contar, porque é um podcast. Está todo mundo falando das vidas. Eu tentei o suicídio quando eu ouvi a primeira vez a voz do Senhor. Sim. Eu estava subindo a rua para ir para minha casa.
E eu tinha um namorado que eu amava ele, assim, enlouquecidamente. E ele tava com outra menina na esquina. Pois é. Quando eu tava subindo, diante de Deus, eu ouvi que dizia assim pra mim: sem mim, você não sabe viver. Olha. Foi só o que eu ouvi. Glória a Deus. Subi assim a rua, dei de cara com ele. Fui pra casa, pedi perdão pro meu pai e tentei suicídio. Olha. Sério. E aí, quando me levaram pro hospital, me trouxeram, me acudiram. Quando eu comecei a melhorar, essa voz ecoava na minha mente. Você não sabe viver sem mim. Você não sabe viver sem mim. Você não sabe viver sem mim. Então, eu acho que na ponta daquela subida era o meu fundo do poço ali. Igual a mulher samaritana. Eu estava indignada ali embaixo. Sim. Cadê ele? Por que que... Cadê? Quem é Deus? Por que que não traz ele para mim? Eu tinha umas falas meio malucas assim. Eu não conhecia, né? E aí, sabe? E aí eu me vejo nesse poço aqui, quando Jesus me chamou. Eu ouvi a voz de Jesus. Por isso que eu disse, eu acho que eu estava lá dentro. Oh, não sabe ver sem mim aí não, hein? Sabe? Por isso, quando você fala assim, as pessoas se identificam mesmo em algum momento dela. Claro, com certeza. E a revelação que o Senhor trouxe para ela foi muito preciosa. Sim. E única, né? Então, eu vejo ali o cuidado de Jesus com a mulher. É mesmo. Ele tinha um olhar diferente. Tinha. Ele dava atenção para a mulher. Dava, né? E eu acho que o nosso relacionamento, né, agora falando para nós cristãs, né, toda mulher ela tem que ter esse relacionamento. Se ela não tiver ainda, ela tem que buscar esse relacionamento com Jesus como um melhor amigo, como aquele que está sempre ali presente, aquele que se importa com as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos dilemas, como muitos. mãe, como esposa, como filhas, milhares. né? E eu penso assim, ele nunca se cansa de nos ouvir. Às vezes a gente acha, eu não vou falar isso para Jesus porque, poxa, ele tem tantas coisas mais urgentes para tratar, para resolver. Não, ele se importa, ele quer que realmente a gente tenha esse relacionamento de amizade, sabe? Que o Espírito Santo, ele está ali, dentro de nós. E ele quer realmente falar, se revelar a nós e curar, salvar, libertar. Não só a nossa vida, mas a nossa casa, a nossa família. Sim. Eu acho que isso é precioso, né? Você precisa vir de novo, hein? Vamos seguir. Tem mais mulheres na sequência. Tem milhares de mulheres da Bíblia que vai seguir. Eu já tenho que vir de novo, Alessandra. Eu tenho muitas coisas, muitas dúvidas. Eu já tenho que ir pro bate-bola do Cá Entre Nós. Aí ela passou por todo esse processo que, assim... Você falou de forma brilhante, assim, queria mais, né? Queria mais tempo. Enfim, mas aí eu vou fazer um Cá Entre Nós, um bate-bola, tá? Sim. Vamos lá. Uma mulher transbordante, porque ela ficou transbordando, tá transbordando até hoje, né? Sim. Uma mulher transbordante canta o quê? Uma música, vai, uma musiquinha, não precisa cantar, pode só cantar. Uma mulher transbordante, ela canta... eu não vivo pelo que vejo, mas eu não vivo pelo que sinto, mas vivo pelo que eu creio. A palavra de Deus. É da Aline Barros, né? Jeová Jireh. Tá. Uma mulher transbordante usa qual palavra? Que simbolizaria ela? Uma palavra. Uma palavra? Só uma palavra? Uma só. Restauração. Ai, que palavra linda. Sim, uma mulher transbordante. Ela sempre procura restauração. Tá. Restauração na amizade, restauração nos relacionamentos. Pai, filho, esposo, esposa, relacionamento de liderança. Restauração em tudo. Tá. Uma mulher transbordante vai aonde? Uma mulher transbordante, ela vai aonde é necessário. Não onde já está plantada. Ela sai da sua zona de conforto e vai. Exatamente. Ela não tem medo. Não. Ela é corajosa. É mesmo, né? A gente nem falou disso, né? Corajosa. Corajosíssima. Pronto, essa é a palavra. E era meio-dia, sei lá, o papo durou da meio-dia 1 hora da tarde, o povo lá tarantado, ela chegou... Ela já saiu pregando. Ela já saiu... É verdade. Exatamente. Alessandra, muito obrigado. Foi uma delícia. Passou tão rápido, menina. Olha. É verdade, o tempo voou. Foi uma delícia. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Gostei muito, muito, muito. Assisto sempre.
E recomendo, viu? Assistam. É muito edificante. Não, muito. E você que está nos assistindo, coloca aí nos comentários de onde você é, o que você está fazendo, o que você achou desse podcast. Coloca sugestões, a gente comenta, a gente curte, a gente compartilha lá. Manda para aquela sua amiga, manda para aquela sua vizinha, manda para sua Samaria. Exatamente. Manda para sua Samaria. Olha, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer, já tem feito, viu? Porque tem testemunhos já, viu? De coisas que Deus já está fazendo. Então, olha, seja esse instrumento, assim como a mulher samaritana, depois que foi transbordada. Amém. E compartilhe, envia, manda para mais pessoas. Deus vai fazer e tem feito grandes coisas no nosso meio. E eu creio, viu? Creio muito, é por isso que a gente se dedica. É isso aí. Que possamos ser mulheres cheias da fonte da água viva. Amém. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, possa transbordar na sua vida, mulher. E que você possa ser um instrumento de cura, de restauração, de coragem, de ousadia, para que você consiga alcançar muitas mulheres para o Senhor Jesus. Amém! Muito obrigado mesmo. Eu vou sair daqui com uma palavra gravada. Você falou, de coincidência Jesuicidência. Eu vou usar, você vai ver, em vários lugares. Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe muito você, sua família, você sua também, trajetória. Amém? Obrigada. Muito obrigado, gente. Até a Tchau. próxima. Tchau. E mó legal! Ai, gente. Não era pra acabar? Vamos ter que gravar de novo. Você lembra o que você falou? Ai. Não lembro. E agora? E agora? Você lembra do que você falou? Com cego eu andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. É que um dia... Seu sonho é ser levita, né, Nai? Meu sonho. É. Nunca... Mas é melhor continuar no Eu podcast. vou trocar até... Vamos continuar no... Você sabe já correr na hora do estúdio, né, Nai? A gente precisa de patrocínio, gente. Patrocina a gente. Cara, Marco pra caramba. Pra gente. Patrocínio. Menino, mas que palma alta. A amiga quase morreu agora. Não teve dinheiro pra comprar caclete. Aí você Gente, vamos ter patrocínio. É isso. Caclete